Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos inscritos aqui do Explique Direito. Se você ainda não é um inscrito, já aproveite e inscreva-se aqui no canal e também ative as notificações, né? Ative o seu sininho para você receber uma notificação do YouTube toda vez que eu postar uma aula nova para você, tá bom? Bom, hoje a gente vai tratar do princípio da motivação das decisões judiciais. Princípio crucial e de extrema relevância no dia a dia da advocacia, para o nosso direito, para a nossa justiça, tá bom? O princípio da motivação das decisões judiciais é um princípio que está explícito na Constituição Federal e é um princípio que deriva do artigo 93, certo? Inciso 9. Vamos fazer uma leitura aqui desse artigo da Constituição. Olha só. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, tá? Então, do Fórum de Justiça, do Tribunal de Justiça, do STJ, do STF, serão públicos, tá? Aqui a gente já viu o princípio da publicidade, tá? Então aqui seria aplicado ao princípio anterior que a gente já viu, certo? Agora aqui que está a parte mais importante da nossa aula. Olha só, e fundamentadas todas as decisões. Olha só a relevância de fundamentar a decisão judicial. Sabe por quê? Porque se não houver a fundamentação, haverá o quê? A nulidade. Tá bom? A nulidade. Ou seja, é tão importante essa fundamentação que se ela não existir, haverá a nulidade dessa decisão judicial, tá? Desse julgamento. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes em casos nas quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público e a informação. Tá, essa parte continuando aqui, ó, seria uma exceção do princípio da publicidade que a gente viu na aula anterior, tá? Então isso aqui não se aplica à nossa aula de hoje, tá? Então isso aqui a gente exclui. Então é só essa primeira parte em azul que a gente tem de relevante, tá bom? Só para você entender a relevância da fundamentação de uma sentença judicial, olha só o que diz o 489 do CPC. São elementos essenciais da sentença. Obviamente que um dos elementos essenciais é a fundamentação. E é tão essencial que no parágrafo 1º diz o seguinte, ó: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão dos tribunais superiores, que, olha só, então não se considera fundamentada as decisões que se limitar à indicação ou à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão. Então, um juiz, quando usar uma lei, um artigo de lei, ele tem que explicar o porquê que essa lei vai se aplicar ao caso. Imagina você, advogado, faz um pedido para o juiz coloca uma lei qualquer. Não, juiz, eu quero entender o porquê que você está aplicando essa lei, por que você está aplicando esse artigo de lei aqui dentro dessa sua decisão, certo? Então, também não se considera fundamentada a decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, certo? Então, o juiz começa a aplicar termos jurídicos que não se aplicam ali ao caso, não tem relevância alguma com o que você está pedindo, tá bom? Isso já aconteceu comigo já em ação revisional de direito bancário, em que eu pedi para o juiz analisar os juros abusivos, né? Fazer a revisão dos juros abusivos, o juiz fez uma fundamentação, acredito eu que foi um Ctrl-C, Ctrl-V, dizendo sobre poupança, um assunto de poupança, de rendimento de poupança, algo nada a ver, falando sobre taxa Selic, taxa não sei das quantas, que não tinha relevância alguma com o que eu pedi, com o que a parte alegou no processo, certo? Ou seja, não teve correlação. Então, no caso, diante daquilo, fiz os embargos de declaração, certo? Que eu posso fazer isso, é um modo de recurso, tá? Os embargos de declaração, que você vai aprender só lá na frente comigo, para que o juiz ou alterasse ou explicasse o porquê que ele colocou aquela fundamentação, tá? E aí, no caso, obviamente, estava errado, não tinha relação mesmo alguma com o caso.
Inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tá? Então, o juiz coloca motivo irrelevante, tá bom? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, você coloca lá 10 provas para o juiz, 10 teses dentro dessas provas para o juiz analisar. O juiz não adota nenhuma. Então, não está fundamentada a decisão, tá? Ou seja, ele não enfrentou todos os argumentos que você trouxe. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então o juiz coloca uma súmula que não tem nada a ver com o caso. O juiz não explica o porquê que aquela súmula se encaixa, ele tem que explicar, ele tem que fundamentar. Tá bom? Isso faz parte do princípio da motivação. O que motivou ele a decidir daquele jeito? Ele tem que falar por que ele vai decidir daquele jeito. Ele tem que demonstrar a motivação dele. Ó, eu fui motivado a decidir isso por conta disso, porque essa lei fala isso, porque essa súmula fala isso, porque a prova do processo fala isso. Tá bom? Se limita, já li, né? Isso. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Então, quando você coloca uma súmula vinculante ou uma súmula que não seja vinculante, mas que existe pelo STJ, e o juiz julga improcedente, mesmo com uma súmula que você invocou, que já diz que o juiz deve julgar daquela forma, obviamente que essa decisão ela é falha no princípio da motivação, ela falta o princípio da motivação, ela falta a fundamentação do juiz. Tá bom? Então, nesse caso, você pode muito bem exigir o quê? Nulidade dessa ação judicial, dessa decisão judicial. Tá bom? Você pode exigir a nulidade. Por quê? Porque o juiz não respeitou o princípio da motivação das decisões. E quando o juiz não vai aplicar uma súmula, ele tem que dizer o porquê que essa súmula não é aplicada naquele caso. Se essa súmula está em vigência, se não está em vigência, se o entendimento ainda se aplica, se não se aplica, ele tem que dizer, tem que fundamentar por quê. Tá bom? Então, só para ilustrar, para que serve o princípio da motivação das decisões? Para, mais uma vez, nós, né, meros mortais, né, mera população, que banca todo o sistema judiciário e todo o sistema do governo, certo? Ter o entendimento, tá? Então, a gente tem que entender o motivo do juiz estar julgando daquele jeito, daquele modo, tá? Então, a motivação dessa decisão judicial. Então a gente precisa entender por que esse juiz está pensando dessa forma, né? O que esse juiz pensa? Será se ele está certo no pensamento dele? Será se ele está errado? Tá bom? Então a gente precisa dessa motivação das decisões para a gente entender o porquê que ele chegou naquele resultado final. Por que ele deu a sentença procedente ou improcedente. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo prático. Tá aqui, quer ver? Ó, isso. Eu estava até dando uma analisada aqui na doutrina. Inclusive aqui, a gente vai dar uma olhada aqui nesse quadro aqui, tá? Deixa eu só mostrar para vocês uma sentença. Olha só essa sentença aqui, ó. Essa é uma sentença real de um caso que eu participei, tá? Eu fui advogado, tá bom? E aí, olha só, é só para vocês dar uma olhada no que é a fundamentação da sentença. Então, deixa eu voltar aqui no slide que eu vou explicar para vocês como que funciona uma sentença judicial. A sentença judicial ela é dividida praticamente em 3 tópicos, tá? Então, no primeiro, a gente tem o relatório, tá? O relatório. Depois a gente tem a fundamentação, que é o que a gente está estudando. A fundamentação. E por fim, nós temos o dispositivo, tá? O dispositivo é simplesmente quando o juiz diz o seguinte: julgo procedente, ou quando o juiz diz julgo improcedente, tá? Esse é o dispositivo. O fundamento é o motivo pelo qual
o juiz vai julgar procedente ou improcedente. E o relatório é apenas um resumo, tá? Só para vocês conseguirem entender, é apenas um resumo do que aconteceu dentro do processo, tá? Então agora a gente vai voltar lá, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Peraí, deixa eu conseguir, aí, ó. Vamos aqui na decisão. Então olha só, aqui em cima a gente tem o quê? O relatório. Olha o juiz explicando vistos, a fulana de tal ajuizou a ação de tarará, tarará, acumulada com tal, contra tal. Disse que foi vítima de uma fraude porque seu marido recebeu uma ligação de um preposto da ré solicitando dados do cartão. Não vou ler tudo aqui para nossa aula não ficar extensa, tá? Mas você pode dar uma pausa aí e dar uma lida se você quiser. Citadas, as rés contestaram, tá vendo? O juiz está fazendo todo o relatório do que houve dentro desse processo. Então ele tem que fazer o relatório. Aí, ó, aqui ele finaliza, ó. Réplicas folhas tais é o relatório do que aconteceu nesse processo. Agora o juiz vem para a fundamentação. Fundamento e decido. Olha o segundo tópico aqui, ó. Fundamento e decido. Então o primeiro tópico está aqui em cima, o segundo tópico está aqui abaixo. Aí agora o juiz está dizendo, ó, por serem indispensáveis novas provas, com fundamento no artigo tal, inciso tal. Aí é o juiz aqui, ó, com efeito, a preliminar de legitimidade pela correta deve ser acolhida, pois ela não administra nem se responsabiliza pelo cartão de crédito emitido, que é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira. Inclusive, os fatos narrados na petição inicial não possuem qualquer relação com a compra e venda dos imóveis, que se deu dentro da legalidade, sem qualquer vício de consentimento, tarará, tarará, tarará. Aí ele vem novamente, ó, no mérito. Então, preliminarmente, ele acolheu, né, o pedido de legitimidade passiva, tá? Então, ele trata aqui da preliminar, e aí a defesa preliminar, e aí depois ele vem no mérito, né? Então, ele vem dizendo, nesse sentido, tarará, e vai dizer o porquê que ele decidiu daquela forma, tá? Ou seja, com o depósito efetuado, tá vendo como ele está construindo todo o raciocínio, está demonstrando toda aquela motivação dele para decidir no final? Então você pode ir pausando aí, ó. Por outro lado, não há que se falar em indenização por danos morais. Denote-se nos autos que, apesar da chateação com os lançamentos indevidos, é certo que a autora não demonstrou experimentar efetivos danos na esfera moral. Os entraves na reclamação com a ré demonstram como meros aborrecimentos cotidianos que não justificam a indenização pleiteada. Então, aí ele finaliza aqui o relatório e vem no dispositivo. Isso aqui é o dispositivo, ó. Julgo extinto este processo sem resolução do mérito em face das móveis explanada. Julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos em face da Sorocred. Para o quê? Para confirmar a tutela, declarar extinta a obrigação, declarar a inexistência de débito, pela sucumbência recíproca, cada parte, tarará, tarará. Então perceba, houve aí o respeito, houve o dispositivo, houve a fundamentação e houve o relatório aqui em cima. Tá bom? Então uma sentença ela sempre segue esse padrão: relatório, fundamentação e dispositivo, tá? Então viu? Você acaba de descobrir na prática como que funciona uma decisão. E não só a sentença, uma decisão também interlocutória tem também o relatório, o fundamento e o dispositivo, tá? Todas seguem o mesmo padrão. Se não houver a fundamentação, imagine que o juiz do relatório pulasse para julgo extinta em face da explanada e julgo procedente, parcialmente procedente em face da Sorocred. E aí, como é que eu ia entender o porquê que o juiz não vai me dar os danos morais? Como é que eu ia entender por que o juiz julgou extinta em face da móveis explanada? Como é que eu ia entender se não houvesse a fundamentação? Seria impossível de entender o que esse juiz está pensando, por que ele chegou naquele raciocínio, tá? Então é por isso que o princípio da motivação é tão importante. Bom, falei para vocês que a gente vai analisar agora esse quadro, simplesmente para a gente encerrar nossa aula, tá bom? E só para resumir. Então a gente aprendeu sobre o devido processo legal, artigo 5º, inciso 54. E o princípio do processo legal, ele assegura que ninguém perca os seus bens ou a sua liberdade sem que sejam respeitadas a lei e as garantias processuais inerentes ao processo, tá? Então,
a gente viu a importância do devido processo legal, a importância de respeitar, né, o direito de defesa do réu, respeitar os trâmites legais do processo civil. A gente tem que respeitar o processo civil. Respeitar o processo civil é respeitar a justiça, é dar justiça às partes, é ouvir a versão de todas as partes do processo, é analisar provas, é analisar testemunhas, é analisar tudo, perícia e tudo, tá? A gente viu o princípio do acesso à justiça, que diz que a lei não pode excluir a apreciação do judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. O judiciário deve responder a todos os requerimentos a ele dirigidos, ou seja, ação em sentido amplo. Então, todo mundo que tem um direito lesado tem o direito de ir até a justiça para o quê? Para requerer do judiciário uma tutela, ou seja, para requerer uma solução, porque o Estado tirou do nosso poder, certo? Tirou do nosso poder esse direito de resolver com as próprias mãos. Então o Estado falou o seguinte: deixa que a gente vai resolver. Se você tem um problema, vai até a justiça, que a justiça vai resolver para você. Tratamos do princípio do contraditório, princípio importantíssimo, que diz o seguinte: deve-se dar ciência aos participantes. Então o contraditório garante o direito de voz ao réu, para ele dizer a versão dele, tá bom? Garantindo aí a justiça dentro do processo. Duração razoável do processo, tá? Princípio dirigido ao legislador e ao juiz. O legislador, a fim de que na edição das leis processuais cuide para que o processo chegue ao fim almejado no menor tempo possível e com a maior economia de esforços e gastos. Ao juiz, a fim de que conduza o processo com toda a presteza possível. Ou seja, para o legislador, menos burocracia, legislador, pelo amor de Deus, menos gasto do dinheiro público. Para o juiz, por favor, presteza, rapidez para decidir, porque quem tem o direito na justiça tem pressa para que isso seja solucionado. Princípio da isonomia, ou seja, princípio da igualdade, também dirigido ao legislador e ao juiz, exigindo que a lei e o judiciário tratem igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, que é a isonomia real, né? Tratar um cadeirante de modo desigual, justamente por quê? Porque ele tem que ter um tratamento desigual, ele tem um tratamento especial diante das pessoas, ele tem que ser tratado de modo especial, certo? Diferente de uma pessoa que não é cadeirante. Então, cada um dentro da sua desigualdade. Uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, o processo dela tem que tramitar mais rápido. Uma pessoa jovem já vai tramitar de modo normal, né? A imparcialidade do juiz. Para toda causa, um juiz natural apurado de acordo com regras previamente existentes no ordenamento jurídico. Em razão disso, é vedada a criação de juízes ou tribunais de exceção. Tá? Então, expliquei para vocês a questão do tribunal de exceção, que só existiu na época do nazismo e nunca mais pode existir isso no judiciário, tá bom? O juiz natural, aquele previsto na Constituição, aquele que passa em concurso público, aquele que é um juiz togado, tá? Só ele pode julgar, só ele pode dizer se você tem ou não um direito. O que mais? Duplo grau de jurisdição. Decorre implicitamente da adoção pela CF, pela Constituição Federal, um sistema de juízes e tribunais que julgam recursos com decisões inferiores. No entanto, nada impede que em alguma circunstância não exista o duplo grau de jurisdição. Então, tem exceção que eu passei para vocês. O duplo grau de jurisdição existe sim, na maioria das vezes, mas em alguns casos que a lei permitir, não vai existir. Tá? E o que é o duplo grau de jurisdição? É o direito que você tem de reanálise dessa decisão num tribunal hierarquicamente superior. Publicidade dos atos processuais. Então, todos os atos processuais serão públicos, o que é necessário para assegurar a transparência da atividade jurisdicional. A Constituição atribui à lei a regulamentação dos casos de sigilo, quando a defesa de intimidade de interesse público ou social exigirem. Tá? E também a gente tem os casos do 189 do CPC. Por fim, é o que a gente viu, para que haja transparência da atividade jurídica, né, na motivação das decisões, que é a nossa aula de hoje eu não vou nem ler, porque você já acabou de aprender comigo, certo? Então perceba aí que nós encerramos os princípios fundamentais do CPC na Constituição Federal. Então, já encerramos toda essa sistemática aqui. Agora a gente vai para a próxima sistemática, tá? Para a próxima aula, para tratar dos últimos princípios, que é os princípios do próprio Código de Processo Civil, que são poucos, são no máximo 4 princípios e são rapidinhos. Acredito que uma aula dá para mim tratar com vocês, tá bom?
Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização, pela sua participação, muito obrigado pelo seu interesse em aprender. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com o seu amigo. Um forte abraço e até a próxima aula.